Sistema métrico. Medidas de comprimento. A referência na medida de comprimento é o metro. Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. 1 hectômetro são 100 metros. 1 decâmetro são 10 metros. 1 decímetro é 1/10 do metro, ou seja, 0,1 metro. 1 centímetro é 1/100º do metro, isto é, 0,01 metro. 1 milímetro é 1 milésimo do metro. 1 milímetro é igual a 0,001 metro. Como a gente converte, então, 1 quilômetro para centímetro? A gente vai usar uma tabela auxiliar. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Decímetro, centímetro, milímetro. 1 quilômetro, a gente vai colocar o 1 embaixo do quilômetro. E depois a gente vai colocar 0 até o centímetro. Então, a gente vai colocar 0 aqui, 0, 0, 0 e 0. Então, a gente vai completar com 0 até o centímetro. Então, a gente sabe agora que 1 quilômetro é igual a 100.000 centímetros. Então, 1 quilômetro é igual a 100.000 centímetros. Como converter um decâmetro para decímetros? Então, o decâmetro, eu vou colocar o 1 aqui embaixo do decâmetro e vou completar com 0 até o decímetro. Então, até aqui, 0 e 0. Ou seja, 1 decâmetro é igual a 100 decímetros. Como converter 10 centímetros para quilômetro? Como são 10 centímetros, o que acontece? O último algarismo vai ficar embaixo do centímetro. Então, você vai escrever o 10 assim. E vai passar para quilômetro, que é uma medida que está aqui para frente. Então, você vai completar com 0 até o quilômetro. Então, completei com 0 até o quilômetro. Após isso, basta colocar a vírgula embaixo do quilômetro. Então, quer dizer que 10 centímetros é igual a 0,0001 quilômetro. Ou seja, 10 centímetros é igual a 0,0001 quilômetro. Medidas de superfície. A unidade de referência de superfície é o metro quadrado. Portanto, possuímos também o quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, centímetro quadrado e assim por diante. Como convertemos 1 quilômetro quadrado em decímetros quadrados? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai converter quilômetro para decímetro. Então, 1 quilômetro, a gente vai passar para decímetro. Então, a gente vai colocar aqui, 0 até o decímetro. Então, eu quero dizer que 1 quilômetro é igual a 10.000 decímetros. 1 quilômetro, 10.000 decímetros. Só que como ele quer quilômetro quadrado e decímetro quadrado, o que eu faço? Elevo ao quadrado os dois membros. Então, 1 quilômetro quadrado é igual a 10.000 vezes 10.000 decímetros quadrados, pois o 10.000 vai ficar elevado ao quadrado. E aí dará 10.000 vezes 10.000. Portanto, 1 quilômetro quadrado é igual a 100 milhões de decímetros quadrados. Como convertemos 1 centímetro quadrado em metros quadrados? A gente vai converter inicialmente 1 centímetro para metro, a medida linear. Então, 1 centímetro para metro. O metro é aqui, completo com 0 até aqui, coloco a vírgula embaixo do metro. Portanto, 1 centímetro é igual a 0,01 metro. Só que ele quer quadrado. Como ele quer quadrado, basta eu elevar ao quadrado os dois membros. Portanto, 1 centímetro quadrado é igual a 0,01 vezes 0,01 metros quadrados. Portanto, 1 centímetro quadrado é igual a 0,0001 metros quadrados. Tudo bem? Vamos continuar então. Medidas de volume. Unidade de referência é o metro cúbico. Portanto, possuímos também o quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico, o decâmetro cúbico, o centímetro cúbico e assim por diante. Então vamos lá. Como convertemos 1 decímetro cúbico em metros cúbicos? A gente vai pensar primeiro em decímetro e metro. Então, 1 decímetro para metro, coloco o 0 aqui, portanto dará 0,1
metro. Então quer dizer que 1 decímetro é 0,1 metro. Só que o autor quer cúbico. Então o que eu vou fazer? Elevar ao cubo os dois membros. Elevando ao cubo os dois membros, obterei 1 decímetro cúbico é igual a 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1 metros cúbicos. Portanto, 1 decímetro cúbico é igual a 0,001 metros cúbicos. Como convertemos 1 metro cúbico em decímetro cúbico? Então, a gente vai fazer o seguinte, vai passar metro e decímetro. Então, 1 metro, a gente vai passar para decímetro, ou seja, completa com 0 até o decímetro. Então, quer dizer que 1 metro é igual a 10 decímetros. Só que o autor quer cúbico, basta elevar ao cubo. Portanto, 1 metro cúbico é 10 vezes 10 vezes 10 decímetros cúbicos. Portanto, 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos. Como 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos, e sabendo que decímetro cúbico é igual a 1 litro, então a gente tem o seguinte, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, 1 metro cúbico são 1000 decímetros cúbicos. Então, 1 metro cúbico são 1000 litros. E da mesma forma, 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Aparece bastante nas questões esse tipo de conversão. Medidas de tempo agora. As medidas de tempo variam de 60 e 60. Por exemplo, 60 segundos é igual a 1 minuto. Porque eu não preciso de 100 segundos para virar 1 minuto. É de 60 em 60. Então, 60 segundos se transformará em 1 minuto. E 60 minutos se transformará em 1 hora. Então, perceba que a variação é de 60 em 60. Não é de 100 em 100, como acontecem nas medidas de unidade de comprimento. Vejamos um exemplo. Por exemplo, converter em segundos 1 hora e 2 minutos. Se a gente vai converter em segundos 1 hora e 2 minutos, a gente pode fazer o seguinte. 1 hora são 60 minutos. E 1 hora é 60, cada minuto são 60 segundos. Então, 1 hora é igual a 3.600 segundos. 2 minutos é igual a 2 vezes... 1 minuto não é 60 segundos? Então, 2 vezes 60 segundos. Portanto, 2 minutos é igual a 120 segundos. Então, 1 hora e 2 minutos será 3.600 mais 120. Em outras palavras, 3.720 segundos. Vamos para os exercícios agora? Então, vamos lá. Exercícios. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Seguindo recomendações médicas, uma pessoa caminha 300 metros e para por 3 minutos para descansar. Caminha mais 300 metros e para por mais 3 minutos. E assim sucessivamente, até completar um total de 1,5 km. Sabendo que sempre que esteve caminhando, essa pessoa manteve uma velocidade constante de 4 metros por segundo, pode-se concluir que o tempo total gasto para percorrer a distância de 1,5 km foi... Sempre que a pessoa esteve caminhando, ela andou 4 metros por segundo. Então, a gente tem duas variáveis, a distância e o tempo. 4 metros em 1 segundo. Em 300 metros, t segundos. É uma regra de 3. Perceba que a distância, à medida que aumenta, o tempo também aumenta. Então, estamos tratando de grandezas diretamente proporcionais. 4 sobre 300 é igual a 1 sobre t. Então, multiplique em cruz. 4t é igual a 300 vezes 1, que é 300. Passo 4 dividindo. T é 300 dividido por 4. Então, o tempo é igual a 75 segundos. Ou seja, o tempo seria igual a 60 mais 15 segundos. O tempo seria 1 minuto e 15 segundos. Isso da pessoa caminhando. Porém, em 1 minuto e 15 segundos, ela caminha 300 metros.
porém ao tempo de descanso de 3 minutos. Se eu somar 3 minutos a 1 minuto e 15, dará 4 minutos e 15. Então, para andar 300 metros, a pessoa gasta 4 minutos e 15, que é a caminhada mais o descanso. Então, para percorrer 1,5 km, basta multiplicar por 4. Calma, eu sei que é multiplicar por 5 o 300, que dá 1,5. Mas inicialmente a gente vai multiplicar por 4. Por quê? Porque multiplicando por 4, 4 vezes 4 dá 16 e 4 vezes 15 dá 60. Então dá 16 minutos mais 60 segundos, ou seja, 16 minutos mais 1 minuto que dá 17 minutos. Então isso foi 4 caminhadas de 300 metros. Porém, o que acontece? Na última, ele já vai caminhar 300 metros e já vai atingir o 1,5 km. Portanto, ele caminhará só mais 1 minuto e 15 segundos para atingir 1,5 km. E o resto? O resto, os 3 minutos, é descanso. Portanto, mais 1 minuto e 15 segundos dará 18 minutos e 15 segundos. Correspondente à alternativa A. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Para uma reunião, foram preparados 5 litros de café. Após o consumo de 75% desse café, o restante foi dividido igualmente em 2 garrafas térmicas. Assim, a quantidade de café em mililitros contida em uma garrafa térmica era de... Inicialmente havia 5 litros de café. Foi consumido 75% de 5 litros. Então é 75 sobre 100 vezes 5 litros. Isso resulta em 375 sobre 100. Ou seja, 3,75 litros foram consumidos. Portanto, restou na garrafa 5 litros menos 3,75. 5 menos 3,75 resulta em 1,25 litros. E essa quantidade restante foi dividida em 2 garrafas. Portanto, 1,25 dividido por 2, que dará 0,625 litros. Lembrando que 1 litro é igual a 1.000 mililitros, então 0,625 litros é igual a 625 mililitros. Correspondente à alternativa B. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? A tabela mostra o tempo de cada uma das 4 viagens feitas por um ônibus em certo dia. Viagens, tempo gasto. Se o tempo total gasto nas 4 viagens juntas foi de 5 horas e 25 minutos, então o tempo gasto na 4ª viagem foi de, nas 4 viagens juntas, 5 horas e 25 minutos. Então, se eu somar todos esses tempos, dará 5 horas e 25 minutos. Chamando a 4ª viagem de X, eu tenho 1 hora e 20, mais 1 hora e 15, mais 1 hora e 20, mais X, que é a 4ª viagem, é igual a 5 horas e 25 minutos. Então, somando aqui hora com hora e minuto com minuto, eu terei 3 horas e 55 minutos, mais X é igual a 5 horas e 25 minutos. Dá para subtrair 3 horas e 55 minutos. Então, X é igual a 5 horas e 25 minutos menos 3 horas e 55 minutos. Subtraindo hora e minuto de minuto, terei 5 horas menos 3 horas dará 2 horas. E 25 minutos menos 55 minutos dará menos 30 minutos. Então, eu tenho 2 horas menos meia hora. 2 horas menos meia hora equivale a 1 hora e meia. Portanto, alternativa B.
Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Sabendo que um atleta leva 1 minuto e 25 segundos para dar uma volta completa em uma pista de corrida, então em 8 minutos, o número máximo de voltas completas que esse atleta poderá dar nessa pista, mantendo sempre o mesmo tempo por volta, é... Convertendo todos os tempos para segundos, teremos o seguinte: 1 minuto e 25 segundos equivale a 60 segundos mais 25 segundos. Ou seja, é igual a 85 segundos. Enquanto 8 minutos é igual a 8 vezes 60 segundos, que equivale a 480 segundos. Se eu pegar o 480 e dividir por 85, dará 5 com o resto 55. Ou seja, dará 5 voltas completas. Portanto, o número máximo de voltas completas será 5, correspondente à alternativa D. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? De um recipiente que continha 1,7 litro de água, foram retiradas 3 canecas com 240 centímetros cúbicos de água em cada uma. O número máximo de copos com 140 mililitros cada um, que poderão ser totalmente enchidos com a água restante nesse recipiente, será... Então eu transformarei todas as unidades em mililitros para facilitar. Então, lembrando que 1 litro é igual a 1000 mililitros, e além disso 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico, diante disso teríamos o seguinte: 1,7 litros é igual a 1.700 mililitros, e 240 centímetros cúbicos seria igual a 240 mililitros. Então, se eu pegar 1.700 e tirar 3 vezes 240, que são as canecas de 240 centímetros cúbicos, eu terei 1.700 menos 720, que equivale a 980 mililitros. Desses 980 mililitros, que é a quantidade restante no recipiente, a gente vai fazer copos de 140 mililitros. Portanto, quantos copos será que daria? Dividindo 980 por 140 dará 7. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 1, 7. Com 2 dá 980, ou seja, resto 0. Portanto, dá para eu completar exatamente 7 copos, que corresponde à alternativa A. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Foram retiradas de um caldeirão que continha 3 litros de sopa, 20 conchas cheias, restando ainda 1,2 litros de sopa no caldeirão. Sabendo que uma pessoa colocou 3 dessas conchas de sopa em seu prato e que para tomá-la utilizou uma colher com 12 mililitros de capacidade, pode-se concluir que o menor número de colheradas necessárias para tomar a sopa toda do prato foi... Se há 1,2 litros no caldeirão, as 20 conchas cheias possuem, não tinha 3 litros ao todo, 3 menos 1,2, que é o que sobrou no caldeirão. Então, 3 menos 1,2 é igual a 1,8 litros. Portanto, 1,8 litros equivale às 20 conchas cheias. Então, lembrando que 1,8 litro é 1.800 mililitros, então você tem conchas e volume. Então, 20 conchas cheias darão 1.800 mililitros. 3 conchas, x mililitros. À medida que eu aumento o número de conchas, aumento o volume. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Basta a gente multiplicar em cruz. Então, obterei 20x é igual a 3 vezes 1.800, que dá
5.400. Passo 20 dividindo, x é igual a 5.400 dividido por 20, dá para cortar os zeros, 540 dividido por 2, x é igual a 270 mililitros. Então, esse é o volume do prato. Esse prato a gente vai tomar com uma colher de 12 mililitros de capacidade. Então, basta pegar o 270 e dividir por 12. Dividindo por 12 dará 22 e resta o 6. Ou seja, com 22 colheradas, eu não tomei toda a sopa. Falta o quê? Falta mais uma para matar a sopa. Portanto, 23 colheradas, correspondente à alternativa E.